Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 26 do livro de Jeremias. Ele sendo ameaçado de morte porque estava pregando a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 26. O livro de Jeremias tem 52 capítulos e seu propósito foi lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir a eles que, ao se arrependerem, voltariam para a terra prometida com grandes bênçãos da parte do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus referente a um capítulo da Bíblia. Abra aí então, por favor, sua Bíblia, faça uma leitura prévia. Se preferir, também pode entrar em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde lá você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa que irá nos auxiliar a ver os estudos que nós estamos desenvolvendo. Estamos na 12ª parte, que é a severidade e duração do exílio. Nós estamos em continuação. Jeremias pronunciou um exílio longo, nós já falamos isso, de 70 anos, como punição pelo seu pecado persistente, e adverte que a destruição seria quase total, uma ideia rejeitada pelos falsos profetas que pregavam paz e confiavam no templo. Sua mensagem continua sofrendo a oposição dos falsos profetas, dos sacerdotes, do povo também em geral. Essa parte foi dividida em sessões e nós estamos na sessão B, que é a reação à predição do exílio. Nos versos 1 ao 24 veremos essa reação. Esse capítulo resume, versos 2 a 6, o sermão pregado por Jeremias no templo, numa ocasião anterior, e registra a reação do povo a essas palavras do profeta. Jeremias, então, ele é ameaçado de morte por pregar essas palavras. Esta palavra de Deus veio a Jeremias no princípio do reinado de Jeoaquim, possivelmente durante o seu primeiro ano. O relato mais completo do sermão do templo não é datado. Essa datação coloca Jeoaquim em primeiro plano como um dos líderes que rejeitaram as palavras de Jeremias. O Senhor pede a Jeremias que vá e se ponha no átrio, verso 2. Provavelmente o átrio interior, e ali dirija a palavra de Deus a todas as cidades de Judá que ali tinham o hábito de adorar a Deus na casa do Senhor. O povo estava indo ao lugar de adoração, obviamente para adorarem. Mas algo estava errado, porque Jeremias estava ali em nome do Senhor, falando ao povo as coisas de Deus, e eles não estavam ouvindo aquele a quem estavam buscando. Engraçado isso, né? É como se eles estivessem buscando o quê, então? Não era Deus, pois que Deus estava falando e eles não estavam ouvindo. Então eles, na mente, estavam dizendo que estavam buscando a Deus, mas no coração, o coração estava distante, hein? Deve ser terrível você estar indo para a igreja buscar justamente a Deus, mas recusar-se a ouvir o que Deus está buscando, falando, né? Jeremias iria pregar e poderia ser possível que ouvissem, mas o mais provável é que não ouvissem o que ele diria. Eu acho isso pesado e triste também, pois podemos ser presas fáceis de nosso próprio coração enganoso. A palavra que ele, Jeremias, estava dizendo era antiga e Deus sempre pediu essas mesmas coisas. Mas o povo parece que queria algo diferente, porque estavam enjoados das coisas de Deus. Muitas vezes acontece isso nas pregações atuais, modernas, né? Nas invenções. Aí a pessoa começa a inventar tudo quanto é coisa e esquece da palavra de Deus. A palavra pronunciada por Jeremias era negativa e começava pelas consequências decorrentes e não deram ouvidos a Deus. Todos ouviram a pregação de Jeremias, os sacerdotes, os profetas, todo o povo. A ênfase é sobre os números e tipos de pessoas para mostrar que toda a cidade rejeitou Jeremias. Depois de Jeremias falar a palavra de Deus ao povo, qual a reação de toda a liderança e de todo o povo? Pegarem Jeremias para ameaçá-lo de morte. Mas por quê? Porque ele estava pregando as verdades de Deus.
A rejeição, então, não era contra Jeremias, mas contra Deus, aos quais estavam ali para buscá-lo. Buscar Deus, né? Como pode estarem ali a buscar a Deus e ao mesmo tempo rejeitarem a Deus? Há explicação para isso? Isso de fato é muito perturbador. Certamente morrerás ou serás morto, verso 8. Essas palavras costumavam ser proferidas como sentença para um crime grave. Fica claro que Jeremias foi considerado um falso profeta, devido à crença presunçosa do povo de que o templo de Deus jamais poderia ser destruído. A confiança deles estava no templo e não em Deus. Aqui está um grande problema. O templo era maior do que o Deus na mentalidade do povo, ou era tão sagrado que se tornou em objeto de idolatria. Que perigo! Como somos lertos, tardios em compreendermos as Escrituras e ágeis em aceitarmos tantas porcarias. O povo estava zangado com Jeremias, que falava em nome do Senhor. A frase sugere uma acusação de blasfêmia. Eles se juntaram todos e começaram a querer julgar Jeremias, e pelo raciocínio deles estavam considerando ele réu de morte, pois que falara contra a cidade e contra o templo, que se assentaram à entrada da porta do Senhor. As audiências, elas costumavam ser realizadas às portas da cidade. Tinham responsabilidade legal especial nas questões administrativas do reino. Sua chegada indica que o incidente público se tornou um processo judicial formal. Então, eles se assentavam a essa entrada da porta. E essas audiências, elas costumavam ser realizadas nessas portas. Então, eles que se assentaram à entrada da porta tinham responsabilidade legal especial nas questões administrativas do reino. E sua chegada indica que o incidente público se tornou em processo judicial formal. Jeremias, versos 12 ao 15, se defende, sem recuar ou desfazer sua pregação. Pelo contrário, enfrenta os leões e exalta a palavra de Deus, se colocando e se oferecendo inclusive a morte, se necessário fosse, em prol da palavra pregada. Ou que houvesse, nos dias de hoje, tanto Jeremias para pregar a palavra de Deus, legítima e pura, a todos os povos. A palavra dizia claramente para o povo se arrepender e emendar os seus caminhos com urgência, para que o Senhor pudesse mudar seus planos já em andamento contra aquela cidade e contra o seu templo. Sugere no meio deles homens sensatos, os príncipes, e afirmaram que Jeremias não era réu de morte. Surgem, então, aí os defensores dele. Contrastando veementemente com o verso 11, houve ali um reconhecimento notável da autenticidade do ministério profético de Jeremias. Então pode ver que Jeremias também não estava tão só, né? Tinha gente que estava ali defendendo ele. Também se levantaram dentre o povo os anciãos em defesa de Jeremias e da palavra pregada. Então, algumas pessoas, alguém foi tocado por essa palavra. Citaram a Miqueias, um moralista que viveu um século antes. Seu caso é citado para apoiar o veredito que acabou de ser declarado. Sua profecia de que Jerusalém cairia levou Ezequias e o povo a se arrependerem, e Jerusalém foi poupada de uma derrota nas mãos dos assírios. A consequência boa de ouvir a palavra de Deus é que as coisas que Deus fala se cumprem, e quando eles se arrependem, Deus os poupa. Como Miqueias, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém para advertir o povo acerca da sua necessidade de se arrepender. A reação apropriada às suas palavras seria pedir a misericórdia de Deus e não tentar matar o seu profeta. Também os anciãos citaram outro profeta com similaridades a Jeremias e Miqueias, mas nesse caso com a execução do profeta. É o caso de Urias, versos 20 ao 23, que até foi se refugiar no Egito, mas Eunatã, filho de Aquibor, em nome do rei Jeoiaquim, foi ao Egito e trouxe o profeta que diante do rei sofreu a pena de morte, sendo ferido à espada, e depois o seu corpo foi lançado nas sepulturas da Peble, provavelmente um lugar no vale de Cedron, a leste de Jerusalém. Foi lançado lá por causa da sua palavra. Contrastar a atitude de Eunatã em obediência ao rei, indo buscar no Egito a Urias com sua intervenção em favor
de Jeremias em 36, 12 e 25. Essa evidência de troca de papéis deve ter feito a vida de Jeremias parecer altamente precária. O capítulo 26 começa que no princípio do reino de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra, dizendo, esse é o verso de número 1 do capítulo de número 26. E o verso de 24, encerrando esse capítulo, diz que, porém, Aicão, filho de Safã, deu apoio a Jeremias, de sorte que não foi entregue na mão do povo para ser morto. Então Deus levantou Aicão, aqui no verso 24. A história de Urias mostra que Jeremias não estava sozinho na sua pregação. Também enfatiza que o livramento de Jeremias não é o ponto mais importante desse capítulo. Antes, o profeta deixa claro que os judaítas mereciam o exílio, pois rejeitaram a palavra de Deus a ponto de matarem um dos seus profetas. Para melhor compreensão do destino contrastante dos heróis da fé, é necessário verificar aí Hebreus, o capítulo 11, e ler dos versos 32 ao verso 38. Deus não deixou Jeremias sem apoio. Nunca. Deus nunca nos abandona. Deus jamais nos deixa para trás. Aicão, filho de Safã, que nós vimos aí no verso 24, protegeu a Jeremias. Ele era oficial do rei Josias, 2 Reis 22, 12 e 14. E sua proteção foi decisiva para livrar Jeremias naquele momento. Amanhã veremos correias e canzis no pescoço do profeta, no capítulo de número 27. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site, Jamais Desista, onde a parte escrita com referências, imagens, com vídeos e muito mais recursos está disponível para você. Às 8h30 nós temos nosso programa da rádio Os Semeadores, da Igreja Os Semeadores, Momento Missionário. E às 15 horas nós temos uma palavra com o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos, diretamente da Suécia. Também em nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, você vai encontrar todo o nosso material, literatura à vontade. Fique com Deus, um bom dia na presença do Senhor. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família.